Para qualquer atividade que a gente for realizar na nossa vida, a gente tem que ter objetividade, a gente tem que ter foco, tem que saber aonde a gente quer chegar e o que a gente tem que fazer. Se eu não tiver foco, objetividade naquilo que eu estou fazendo, eu posso até atingir o resultado pretendido, mas eu vou dar uma volta talvez assim desnecessária, eu vou gastar mais tempo do que o necessário. Se eu estou fazendo algo que envolve recurso financeiro, eu vou gastar mais dinheiro do que o necessário. Então é importante a gente saber, em qualquer atividade, em qualquer coisa que a gente vai realizar, qual é o foco, qual é o objetivo. É o foco, é o objetivo que faz um aluno que está estudando tirar uma nota melhor com menos esforço. Por quê? Porque ele está focado em estudar e aprender aquilo que precisa aprender. Se ele estiver passeando pela internet, navegando, procurando coisas, conversando com os outros enquanto tenta estudar, vai perder o foco e não vai conseguir atingir aquele objetivo da melhor maneira possível, da forma mais correta. Quantos de nós já ouvimos, por exemplo, que a melhor estratégia para ir no supermercado é levar uma lista de compras previamente escrita e se ater apenas à lista e outra coisa, né? E depois do almoço, bem alimentado, para que a gente não perca o foco. Você perder o foco dentro do supermercado, a gente vai comprar o que não precisa. Então, foco é algo extremamente necessário em qualquer atividade que a gente está realizando. Quando a gente fala das tarefas, das missões que Deus nos dá, das atividades que Ele manda realizar, o foco é extremamente importante e necessário, porque só com foco a gente vai conseguir executar a missão que Deus nos deu com qualidade, da melhor maneira possível e fazendo aquilo que Ele quer. Só que o foco que a gente está falando é o foco em Deus e na sua vontade, naquilo que Ele quer para nós. Nesse estudo, o nosso texto básico é Esdras 4, de 1 a 3. Esdras estava já reconstruindo o templo, né? E aí acontece ali nos 3 primeiros versículos do capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus, nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. A Zorobabel, Jesua, em outra versão Josué, né, e os cabeças de famílias entenderam ali que era para continuar da forma como eles estavam. Inimigos querendo ajudar? Eita, que coisa estranha, que coisa diferente, né? Muito suspeito. E eles não permitiram que aquilo acontecesse, né? Então, essa é a lição número 3 da revista Palavra e Vida, edição número 68, referente ao primeiro trimestre de 2021. Essa revista é editada pela Convenção Batista Fluminense e ela está disponível no site batistasfluminense.org.br. Pode ser feito download do PDF lá e acompanhar as lições. Nesta revista, essa revista tem por tema mantendo o foco, esta revista tem por tema recomeçar um grande desafio, né? Estudos nos livros de Esdras e Neemias. Esdras, que voltou do cativeiro para reconstruir o templo, Neemias, que voltou do cativeiro ou veio em Jerusalém, narra o livro de Neemias que ele marcou com o rei Artaxerxes a voltar lá, né? Então Neemias veio para reconstruir os muros. Tá? Então o título da revista é Recomeçar um Grande Desafio, Estudos nos livros de Esdras e Neemias. E esta lição, sim,
a lição 3 vem falando de mantendo o foco em Deus, tá certo? Bom, vamos lá, ela foi escrita pelo pastor Josué Ebenezer. O primeiro tópico da lição fala assim, ser, mas não pertencer. Qual era o objetivo quando Ciro e quando Dario I, que eram reis da Pérsia, tiveram quando mandaram o povo voltar do cativeiro para reconstruir o seu templo em Jerusalém? Por que eles fizeram isso? Esses reis queriam uma coisa só. Aliás, tudo que se pretendeu, tudo que se pretende quando se desempenha uma guerra armada, um conflito armado para dominação de território, é dominação econômica. As guerras sempre têm, no final das contas, uma tendência de dominação econômica. Se a gente olhar a história aqui, 500 anos atrás, quando das grandes navegações, né, o que motivou as grandes navegações? Era pular aquele comércio ali do mar Mediterrâneo, porque tinham especiarias vindas da Índia, que essas especiarias elas atravessavam por terra, chegavam até a beirada ali do mar Mediterrâneo e chegava na Europa, mas chegava por um custo alto. Se era uma especiaria, algo que tinha na terra, de repente é mais fácil a gente ir lá tomar a terra e tirar e trazer, né? Fica mais barato. De repente o custo desta operação é menor do que o custo de comprar as especiarias. Talvez tivesse sido esse o raciocínio, mas era o raciocínio daquela época e é o raciocínio econômico que se tem em qualquer aspecto. Claro que depois de empreender ali, atravessando, costeando a África para chegar na Índia, ou no meio desta brincadeira toda, tinha-se aquelas discussões, né, se o mundo era redondo, se a terra redonda não era, se tinha mais terras inexploradas ou não. Terras inexploradas teriam riquezas, ouros, prata, vegetais, especiarias e outras coisas ali que são riquezas naturais. Então acabou se empreendendo algumas missões dessas até as Américas, descobrimento da América, descobrimento aqui do Brasil, enfim, com o objetivo de exploração econômica. Sempre foi essa a motivação dessas explorações, né? E se levou, e se extraiu do Brasil bastante coisa, se extraiu das Américas bastante coisa, e o objetivo era esse. Todo país que tinha colônia, o objetivo da metrópole era obter recursos, obter riquezas com a sua colônia. E ali, nessa história muito antiga, que muitos anos antes de Cristo, a ideia, essa que deve ser uns 300, 400 anos antes de Cristo, a ideia também era essa. O Império Medo-Persa, né, tinha por objetivo realizar uma exploração econômica daquela região toda. O que o reino queria? O reino queria dinheiro, né, em troca, teoricamente, por proteção armada, né? Então tinha ali a sua questão política, mas tinha a sua questão econômica. O foco era econômico, tá? Então a forma melhor que os reis tinham era recolhimento de impostos. E para que ele pudesse recolher o imposto com maior facilidade, era necessário também agradar aqueles povos, né? E para agradar aqueles povos, né, o Império Medo-Persa, quando assumiu ali, começou a promover a volta dos exilados e dos cativos, né? Até mesmo porque quando você juntava lá um povo numa determinada terra, aquele povo crescia, né? Crescia e virava muita gente num lugar só. De repente você tinha uma metrópole ali que estava com muita gente, muita oferta de mão de obra e pouco trabalho. Isso gera pobreza no determinado local. Se você tem muita gente, muita oferta de mão de obra, pouco trabalho, começa que o trabalho não especializado cresce e começa a ficar por um salário muito pequeno. Isso gera pobreza e gera um ambiente complicado de se viver. Então,
Veja que tem vários aspectos ali políticos, econômicos, sociais, que motivaram aqueles reis a fazer com que alguns povos exilados voltassem às suas terras. E a motivação que eles tinham para fazer os judeus, né, a tribo de Judá, voltar à sua terra era restabelecer o seu culto ao seu Deus. Essa é uma visão, digamos assim, terrena, política, econômica, talvez do lado dos reis da Pérsia, que eles tivessem utilizado ali para fazer isso. Mas a gente sabe que isso tudo foi apenas uma parte, né, de um plano maior, de algo muito maior. Porque Deus executa os seus propósitos do jeito que ele quer, com as ferramentas que tiver, e quando não tem ferramenta ele cria outras, ele gera as ferramentas, ele faz acontecer, né? Deus faz o que bem os seus planos cumprirem, né? Usando as ferramentas que lhe aprouver. Isso quer dizer que somos marionetes na mão de Deus? Não, temos o livre-arbítrio. É uma missão dada por Deus a mim, eu tenho a opção de não executá-la. E ele vai executar essa tarefa por outra pessoa de outra forma. Porque a sua vontade vai ser executada, o livre-arbítrio permanece, né? Eu que vou ser o cara que vai ficar no prejuízo se eu não executar a missão de Deus. Eu que não serei abençoado por isso, né? Agora, é importante entender desta narrativa, dessa ideia, é que nós estamos nesse mundo e somos desse mundo no sentido carnal, no sentido do dia a dia, no sentido da nossa existência física. Mas nós não pertencemos a esse mundo, né? Estamos aqui temporariamente, somos peregrinos nessa terra, somos de um reino celestial, pertencemos a um reino celestial, pertencemos ao reino de Deus. E é importante a gente manter esse foco, é importante a gente perceber que a coisa é assim. Fomos comprados pelo sacrifício de Cristo, justificados, tivemos os nossos pecados justificados pelo seu sacrifício. Por alto preço Jesus nos comprou, né? E agora precisamos entender que somos do reino de Deus, né? E tem um comentário aqui do pastor Josué muito interessante: o cristão só conseguirá cumprir sua missão de forma satisfatória quando priorizar ou quando não priorizar as questões humanas e terrenas. Sabe? Para resolver, para cumprir a missão que Deus nos dá, o que não falta é problema, empecilho, impedimento, dificuldade, obstáculo. Isso não falta. Para cumprir a missão de Deus, não falta obstáculo. São muitos, são vários. Só que nós temos que ter a consciência de que a nossa missão está sendo cumprida por vontade, por ordem de Deus. E a gente precisa manter isso em mente. Temos que estar afinados com o propósito de Deus. Afiados, assim, o fio da faca, sabe? Bem, quanto mais afiada a faca, melhor e mais bonito é o corte. Já viu isso? Né? Então, e mais fácil. Então, quanto mais nós estivermos afiados com Deus, né, mais certeira será a nossa atividade, mais precisa será a nossa atividade. E para isso, a gente precisa entender isso, que o nosso foco não é uma obra humana, uma obra terrena. Esdras reconstruindo o templo, Neemias reconstruindo os muros, eram obras de alvenaria, não é isso? Eram construções, mas eles sabiam que estavam lá não por causa daquilo. A obra deles era muito maior e muito mais profunda. A obra deles era uma obra espiritual, era de reconstrução do povo de Deus, era de restituição do povo de Deus, era fazer o povo de Deus voltar ao seu Deus, voltar
a reconhecer Deus como seu Senhor. E esse era o foco, este foi o foco, tanto que quanto Neemias e Esdras utilizaram, né, entenderam e foram em cima desse alvo. E foi isso que fez com que as missões dos dois fossem cumpridas de forma sensacional. Então, somos do mundo, mas não estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Ou ser, mas não pertencer. Somos do mundo porque nascemos aqui, mas nós não pertencemos a esse nível terreno. Ok? O segundo tópico vem falando assim: Deus tem uma missão para os seus servos. Deus sempre tem uma missão para seus servos. O servo, né, a palavra servo vem de serviçal, confunde-se naquele tempo, né, do escravo. O serviçal pode ser assalariado, pode ser de outra forma, no contexto bíblico. Nos nossos tempos, a gente tem os servidores, temos os empregados, temos os funcionários, né, que vêm somar num determinado grupo para realizar uma determinada tarefa. Se bem que ultimamente anda muito pouco em moda, né, muito combatida a ideia da hierarquia, né? A gente ouve por aí no mercado corporativo falar de colaboradores, né? Então o camarada é colaborador. Ora, se eu sou um patrão e estou contratando alguém para realizar uma determinada tarefa, não importa se ele é colaborador ou funcionário, se ele não realizar aquela tarefa, ele não estará colaborando comigo, né? E não estará funcionando como funcionário. E eu, com certeza, vou trocá-lo por outro, ou demiti-lo, ou despedi-lo, né? Então, há uma certa hierarquia e sempre há uma certa hierarquia, né? Então, talvez uma visão um pouquinho mais amenizada dessa hierarquia, uma vez que algumas hierarquias passaram por alguns desgastes, aí o povo não gosta muito de hierarquia. Mas existe hierarquia, e existe hierarquia quando a gente está falando de reino de Deus. E a hierarquia ele é Deus e nós somos servos. Somos apenas servos. Todos nós não temos a menor importância no seu reino, no sentido de ter um cargo, uma posição elevada no reino de Deus. Todos nós somos servos. E para que a obra seja realizada, a atividade precisa ser distribuída. Quando a gente realiza uma obra grande, a gente precisa de pessoas incumbidas de determinada tarefa para que aquilo se execute. Se eu estou construindo um prédio, eu preciso ter alguém que financie a obra, que dê o recurso financeiro. Eu preciso de um engenheiro responsável para projetar, para acompanhar a obra, ver se está tudo andando da forma correta. Um engenheiro eletricista lá que saiba se as instalações elétricas estão sendo feitas da forma correta. Um construtor, um mestre de obra que coordene toda a equipe que está realizando a construção. Ele tem que conhecer a técnica de construção, ele tem que saber como fazer cada atividade. Eu tenho pedreiros e especialistas nas diversas áreas, então eu tenho quem saiba assentar bem um tijolo, quem saiba construir uma laje corretamente, eu tenho quem sabe fazer um bom acabamento, colocar um piso de forma correta, bonito, fazer o caimento correto, para quando eu jogar água, a água escorrer para o ralo e não na direção oposta. Tudo isso tem que ser muito bem medido, muito bem pesado. Então a obra não anda com uma pessoa só, eu tenho várias pessoas envolvidas nisso, e tem que ser pessoas engajadas, pessoas que saibam as suas tarefas e que estejam dispostas a trabalhar naquilo ali. Tanto a reconstrução do templo quanto a reconstrução dos muros não eram simplesmente, como disse, obras de
alvenaria. Havia um objetivo muito maior naquilo ali, que era restaurar todo o povo de Deus, restaurar a Jerusalém de uma forma espiritual. É voltar a entender que o poder de Deus estava sobre aquele povo, estava sobre o mundo e que Deus era poderoso. Cada indivíduo, cada servo tem um propósito na obra de Deus e Deus dá a cada um uma missão. Se a gente vê a reconstrução, ela não está só centrada aqui em Esdras e Neemias, são dois livros que falam de duas obras, mas a gente tem vários outros profetas e vários outros servos de Deus agindo em várias frentes. Aqui, por exemplo, a gente vê que Esdras está muito focado na reconstrução do templo em si, mas acaba entrando um pouquinho também na reconstrução dos muros de Jerusalém. Já Neemias, ele tinha uma influência com o rei Artaxerxes, ele era copeiro real, né? E aí ele pediu para o rei Artaxerxes para ir reconstruir os muros, conseguiu recurso para isso. E se a gente olhar o livro de Neemias lá no final, Neemias cita Esdras, né? E cita a reconstrução do templo e cita a questão espiritual. Então veja, está tudo integrado, tudo tem um propósito. Nesse contexto todo, aparece aqui o Zorobabel. O Zorobabel era um líder, né? É um líder cívico. Ele estava ali ajudando na reconstrução, liderando, dando apoio. Veja, a gente não tem como trabalhar na obra de Deus sem apoio das outras pessoas. Não fazemos nada sozinho. A gente não pode chegar numa igreja e querer desenvolver uma obra sem o apoio do pastor, sem o apoio da liderança. Se não há apoio do pastor ou da liderança, ou não há entendimento deles de que aquilo deveria acontecer ali daquela forma, ou alguma outra coisa, enfim, não adianta trabalhar numa igreja contra uma liderança. A gente tem que trabalhar junto, em um foco apenas, né? E Deus não faz com que pessoas trabalhem de forma conflituosa. Se as coisas não estão casando, alguma coisa, como dizem por aí de forma jocosa, né? Alguma coisa errada não está certa. E a gente precisa buscar entender o que precisa ser acertado. Zorobabel era um líder cívico, um líder político, né? Era um príncipe lá. Chegaram a Zorobabel as cabeças de família. Zorobabel aparece depois lá no capítulo 5, né? Quando Ageu e Zacarias profetizam que os judeus que tinham que reconstruir, Zorobabel vai e se dispõe de novo à reconstrução. Então veja que Zorobabel está ali dando apoio, ele precisa estar no centro da vontade de Deus, né? Ainda aparece aqui Jesuá na minha versão da Bíblia, ou Josué em outra versão, como um sacerdote, um líder espiritual, né? Na reconstrução. Fala de Ageu e Zacarias, ali aparece no capítulo 5, os profetas Ageu e Zacarias profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles, né? Então veja, são profetas falando ao povo, trazendo ao povo a palavra de Deus. Naquela época, a gente não tinha acesso direto ao Pai, lembra? Sacerdotes para levar o povo, o pedido de perdão do povo a Deus, e os profetas usados por Deus para falar ao povo. Então veja, a obra era uma obra complexa e era uma obra não de alvenaria, era uma obra maior. Quando a gente faz uma coisa na igreja, entenda, irmão, aquela obra que você está desenvolvendo na igreja, aquela obra que você está desenvolvendo no reino, ela não é autocontida, ela não é uma coisa só, ela sempre vai fazer parte de uma coisa maior, se é que a gente está fazendo algo no meio da vontade de Deus, né? Porque nada impede de eu pegar a Bíblia e sair pregando e falando e convencendo pessoas
e arrecadando recurso e fazendo uma obra que não é obra de Deus, né? Isso pode acontecer. A eloquência das pessoas leva a isso, né? Mas veja, a gente precisa entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. A gente tem que conhecer o propósito de Deus para nossas vidas, para que a gente possa fazer aquilo que agrada a Ele, aquilo que Ele quer. No meio dessa caminhada, no meio do desenvolvimento desses objetivos e propósitos, a gente precisa ter certeza que obstáculos vão aparecer, que problemas vão aparecer, barreiras vão aparecer, porque quando a gente faz a obra de Deus, essas coisas acontecem. Mas a gente precisa estar certo de que estamos fazendo a obra de Deus. A gente precisa estar certo que a gente está no centro da vontade de Deus. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas se resolvem. Passamos por aflição, por problemas, por dificuldades, um montão de coisa que a gente não sabe como vai resolver. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas vão se resolver. Porque Deus vai resolver as coisas. Elas não se resolvem sozinhas. Elas se resolvem pela vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu estou fazendo a obra que Deus quer que eu faça para a minha vida. Eu estou fazendo aquilo que Ele realmente quer que eu faça. Faça essa pergunta a si mesmo, faça essa pergunta a Deus. Ore, busque estar no centro da sua vontade. A gente não vai conseguir saber a vontade de Deus se a gente não tiver intimidade com Ele, se a gente não tiver com um íntimo relacionamento com Ele, se a gente não tiver conversando com Ele o tempo todo, trocando ideia com Ele, lendo a Bíblia, né? Orando. Lendo a Bíblia e orar é a forma que a gente tem de trocar ideia com Deus. Então a gente precisa estar fazendo isso o tempo todo. Porque quando a gente está fazendo isso, a gente consegue entender e se colocar no centro da sua vontade. Temos o livre-arbítrio, já falei disso, né? E o livre-arbítrio nos permite estar ou não no centro da vontade de Deus. A gente pode estar ou não no centro da vontade de Deus, né? E aí cumpre a nós buscar estar no centro da sua vontade. Terceiro tópico da nossa lição fala aqui, identificando os opositores do projeto que Deus propõe para nós, né? Sempre que a gente faz uma atividade que está tendo um determinado sucesso, que está alcançando objetivos, que está cumprindo coisas importantes, ou que está tendo um resultado palpável, a gente vai conseguir alguns aliados. Sempre, sempre. Sabe? É muito importante que a gente esteja de olhos bem abertos para essas coisas que vão acontecer. Os dois, tanto Esdras como Neemias, estavam fazendo obras grandes. Construir um muro em volta de uma cidade é uma obra grande, alguém tem dúvida disso? Construir o templo de um povo que era centrado na teocracia, né, dirigido por Deus, né? Depois vieram os reis, os juízes, depois os reis, né? E o povo se desviou um pouquinho da teocracia, mas Deus estava sempre no meio do povo. A liderança espiritual sempre era importante naquele momento, né? E aí sempre vai ter gente querendo participar do nosso sucesso. Quando essa obra é obra de Deus, isso não é diferente. Isso nunca vai ser diferente, né? Porque as pessoas querem usar esses resultados para se promover. As pessoas querem usar esses resultados para ir à frente. Quando a gente está em tempos de política, isso aí é assim de uma forma tão forte. A gente vê tantos políticos procurando igrejas para ajudar. E não pensem, irmãos,
que é simplesmente para ajudar porque eles querem ajudar. Políticos ajudam igrejas porque querem os seus votos, porque querem manter ali o seu eleitorado, né? E será que isso é bom para a igreja? E será que isso é bom para a obra? Né? A gente tem que ter muita sabedoria. Alguns aliados destes que aparecem, alguns simpatizantes destes da obra que vem aparecendo, que se propõem a nos ajudar, às vezes não vêm para agregar. Às vezes eles vêm e vão provocar perdas, né? O texto começa aqui, o texto do capítulo 4 de Esdras começa assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os voltaram do cativeiro e edificavam o templo do Senhor Deus de Israel. Ouvindo os adversários. Por que um adversário vai querer me ajudar a construir alguma coisa para Deus? Porque alguém que não ama a Deus vai querer ajudar a construir alguma coisa para Deus. Eles vêm dizendo assim: nós já sacrificávamos para o seu Deus, nós já louvávamos para o seu Deus, né? E queremos ajudar a construir. Temos que ter muita atenção. A reivindicação deles foi: deixai-nos, edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nos temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Esdras 4:2 em outra versão, né? Talvez, em algum momento, aqueles líderes que estavam aí à frente tenham sofrido. Mas será que a gente aceita ou será que não aceita? Né? Será que a gente aceita aquela ajuda econômica? Mas a gente está precisando tanto de gente para fazer aqui a obra, né? O camarada é tão bom naquilo. Será que ele pode nos ajudar? Será que ele deve nos ajudar? Vamos aceitar. Toda ajuda é bem-vinda. Mas será que toda ajuda é bem-vinda? Essa ajuda que vem, muitas vezes vem provocar na liderança uma certa instabilidade, né? Eu aceito continuar, né, aquela tarefa com a ajuda que está sendo proposta, ou eu corro o risco dela ser bloqueada, parada e travada. Se a gente continuar a ler o capítulo 4 de Esdras, a gente vai ver que a liderança de Judá não deixou com que os adversários continuassem a obra, como a gente viu aqui no versículo 3, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família, eles responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. E aí do versículo 4 até o final do capítulo, a gente vê que aqueles inimigos fizeram cartas e fizeram uma intriga ali e fizeram a obra parar. E aí a gente fica pensando: mas a obra parar? Não era melhor ter aceitado ali a mãozinha deles ali, né? E a gente tocava a obra para frente, né? Será que a decisão foi a decisão certa? Será que eles ameaçaram? Aqui não narra, mas será que eles ameaçaram? Se você não deixar a gente ajudar, a gente vai fazer a obra parar. Olha, se a obra é de Deus e a ajuda que está vindo é de Deus, essa ajuda não vai, de forma alguma, ameaçar parar a obra. Ela não pode trabalhar desse jeito, né? Ela não pode tentar impor a sua condição, o seu jeito para fazer isso à frente. Talvez a liderança tenha ficado indecisa, tenha tido dúvidas, né, de qual decisão deveria tomar. Aliás, decisões não são fáceis. Na vida da gente, tomar decisões não são fáceis, mas a gente precisa estar orando, precisa estar no centro da vontade de Deus, pedindo a Deus que oriente, que nos oriente na decisão correta a tomar. Decisão correta é aquela que é da vontade de Deus. A gente vê, vendo o texto,
que essa decisão foi a correta. Ah, mas a obra parou no capítulo 4. No capítulo 5, veio Ageu e Zacarias e a obra continuou, e já estava no segundo ano do rei Dario, né? E aí os adversários de novo fazem outras intrigas contra Dario. E quando a gente vê no capítulo 6, vem um outro decreto de Dario, né? Versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Não interrompais a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar, né? Porque ele consultou os decretos anteriores, lá de Ciro, que o rei Ciro havia... É o Ciro? Ele havia decretado que o rei Dario deu ordem da busca em Aquemá, fortaleza, deixa eu ver aqui, fala aqui, né? É isso aí, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Então, Dario olhou o decreto, isso aí está no versículo 3 do capítulo 6, né, de Esdras. É bom a gente ter a referência, é histórico, porque faz parte da história, é fato histórico, mas está aqui registrado. Ele olhou lá os livros e achou, olha, o rei Ciro mandou fazer, né? E aí, ele voltou e mandou que se reconstruísse, se continuasse a reconstruir, continuasse a construção do templo. Então veja que houve ordem contra ordem, a obra parou num determinado momento, mas lá para frente ela continuou. E continuou da forma como tinha que ser, com o povo de Deus construindo, reconstruindo a casa de Deus. Ok? Então, as obras, as missões que Deus coloca em nossos corações vão nos levantar desafios. E esses desafios, a gente precisa ter foco, precisa saber o que estamos fazendo. Não era uma obra de alvenaria que Esdras estava promovendo, apenas levantar o prédio. Porque se fosse uma obra de alvenaria, qualquer um poderia ajudar. Era muito mais do que isso, era a reconstrução da fé, era a construção, a restituição que Deus estava dando ao seu povo. Então precisava ser uma coisa centrada em Deus. E aí precisava ter foco. Para não perder o foco, é preciso ter consciência da missão. Esdras, Neemias sabiam que ali tinha um foco muito maior do que apenas reedificar aquelas duas obras. O foco era na reconstrução do povo de Deus. Eles tinham que ter esta consciência. Qual o propósito da minha existência terrena? Né? Deus nos deu uma missão de ir e pregar o seu evangelho, o evangelho de salvação a todo mundo. Esse é o nosso propósito. Hoje nós temos que pregar o evangelho, temos que falar que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Precisamos falar isso, né? Naquela época ali, eles entenderam que o propósito de Neemias entendeu esse propósito, Esdras entendeu o seu propósito, Zorobabel, como líder cívico, entendeu o seu propósito, Josué entendeu o seu propósito como sacerdote, de tocar aquela obra de restauração à frente. Ageu e Zacarias, né? Quase saiu um Zaqueu aqui. Ageu e Zacarias, né? Entenderam como profetas, né? Entenderam que era a obra, a incumbência de Deus profetizar aquele povo. Eles tinham consciência da sua missão, da missão que Deus havia dado a eles. E você, qual é a sua missão? O que Deus mandou você fazer? Para todos nós, a missão é uma só: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho mandado. Neste canal aqui, meu propósito é trabalhar essa última parte aí. Não é o todo da missão, é um pedaço da missão, mas temos buscado de Deus forças para fazer isso, né? Ensinar a guardar tudo que Ele tem mandado. Qual é o seu propósito? Qual é a sua parte no reino de Deus? Tenha essa consciência, tenha essa certeza, tá certo?
Para não perder o foco, precisamos saber que vamos encontrar opositores. Em tudo que a gente faz na obra de Deus, tem gente do contra. Tem sempre gente do contra. Nós não vamos agradar a todo mundo. Nunca vamos agradar a todo mundo quando estamos fazendo a obra de Deus, né? E a gente tem que estar preparado para essa oposição. A gente tem que saber que ela existe, não podemos ignorar. Não podemos ignorar. A oposição vai acontecer, ela vai vir, ela vai, às vezes, nos entristecer, nos estressar, nos irritar. Já viu fazer a obra de Deus irritado? Ah, mas a gente de vez em quando fica irritado quando vê as coisas acontecendo. Mas o fulaninho está na igreja há tanto tempo, ele sabe que isso é obra de Deus e está botando, né? Pois é, acontece. Infelizmente acontece. Então a gente tem que saber que os opositores da obra de Deus vão aparecer. E a gente tem que estar preparados para eles. Não podemos perder o foco, porque é preciso, para não perder o foco, é preciso ter discernimento espiritual. Os opositores que eu falei, se tem um opositor interno, pode ser um opositor externo, pode ser alguém de fora atrapalhando a obra de Deus e pode ser alguém de dentro atrapalhando a obra de Deus, né? E como é que eu vou saber se eu estou fazendo errado, se o irmão está fazendo errado? A gente tem que ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual é dom do Espírito e ele pode nos ser dado e deve ser dado à medida que a gente pede também, para que a gente possa entender o que é que a gente tem que fazer, sabe? Se você não sabe o que você tem que fazer na obra de Deus, ore, fale com Deus. Você está disposto a trabalhar? Esse é o primeiro passo. Se você não está disposto a trabalhar, nem adianta pedir para Deus o que você tem que fazer, porque Ele vai mostrar o que você tem que fazer e você não vai fazer. Então, primeiro tem que estar disposto a trabalhar. E trabalhar na obra de Deus não é fácil. Trabalhar na obra de Deus dá trabalho, mas o nosso trabalho não é vão no Senhor. A palavra falada não volta vazia, a obra feita para Deus não volta vazia. E muitas vezes a gente nem vê o resultado da obra. A gente quer ver, a gente prega, quer ver a gente convertida, tantos salvos. Às vezes a gente não vê. Mas a palavra não volta vazia. E se eu estou fazendo a vontade de Deus, não voltará vazia. E a gente precisa estar sempre no centro da vontade de Deus, orando, lendo a Bíblia, estando aos seus pés, para que a gente possa saber e entender qual é a nossa missão, né? Se a gente está fazendo a obra com coração, com sinceridade, a gente precisa saber que existe um Deus muito maior por trás de tudo e que a gente está pedindo a Ele para ser usado em proveito da sua obra, então a gente precisa estar com os ouvidos atentos a Ele. Isso. E para não perder o foco, precisamos agir com sabedoria. Tiago 1,5 é um texto muito bacana citado aqui pelo pastor, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você não sabe o que fazer, não tem sabedoria para decidir? É simples. Peça a Deus, e Ele dá sabedoria. E quando Ele dá sabedoria, a gente decide de forma correta. A sabedoria é uma virtude a ser conquistada. A gente tem que pedir a Deus e Deus dá. Ok? Bom, fazendo a opção de manter o foco, tendo sabedoria e tendo discernimento espiritual, né? Os líderes ali, Zorobabel e Josué ou Jesuá, né? Como também os demais, né? Veja que não foi uma decisão de um. E chegaram-se a Zorobabel e os cabeças de família e lhes disseram. Então veja que tinha mais gente envolvida, né? Não era só dois ali. Havia um consenso, havia um grupo que com certeza estava orando a Deus, que estava pedindo a orientação de Deus para não perder o foco, né? Eles não perderam o foco na obra. Eles não deixaram que o seu projeto de construção se contaminasse com outros aspectos. Muitas vezes a gente aceita
uma ajuda, e essa ajuda na obra de Deus vira uma ferramenta política, vira uma ferramenta de divulgação, vira uma ferramenta sei lá de quê, né? E é muito complicado a gente, nos tempos que nós estamos, saber o que está acontecendo. Eu não conheço a obra dos outros, eu conheço a obra que Deus mandou eu fazer e eu estou fazendo. A gente vai acompanhando e vendo os frutos, né? E vendo ali se aquilo ali está dentro da obra de Deus, se está certo, se está errado, como os bereanos, vamos conferindo na palavra, né? Vamos conferindo na palavra, mas e conferindo na palavra a gente pode apoiar e deve apoiar uns aos outros, devemos nos conhecer melhor para apoiar uns aos outros, né? Mas sabemos ali que o projeto deles não era só um projeto físico, era um projeto político, cultural e religioso, muito mais religioso, né? O foco era muito mais religioso. Aquele povo, o povo de Israel, tinha uma raiz teocrática. Deus chamou Abraão no meio da sua terra, tirou ele da sua terra, da sua parentela e disse que faria dele uma grande nação. Toda ajuda é bem-vinda? Não, nem toda ajuda é bem-vinda, né? A gente tem que ver que às vezes a ajuda ela vem para instalar a confusão no meio da igreja. Ela vem para confundir a obra. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Eu lembro quando era criança, os requisitos para trabalhar na igreja eram muito maiores, né? Tá, tudo bem, tinha uma lista de verificação, tem que ser crente, batizado, dizimista, assíduo nas atividades. Por quê? Porque são jeitos que a gente tinha, talvez, de escrever um critério ali que mostrasse que uma pessoa estava comprometida com a obra de Deus, né? Talvez esses critérios não fossem tão importantes assim, não eram na realidade, talvez fossem frutos, né, visíveis, palpáveis disso, mas a gente via também gente batizada, dizimista, assídua, que não era crente, né? Infelizmente isso acontece. Então é importante que a gente tenha requisitos para trabalhar na obra de Deus, para que a gente possa saber discernir algumas coisas, mas esses requisitos não podem ser maior do que o próprio Deus. Então é interessante, é importante pedir a Deus discernimento espiritual para que a gente tome decisões acertadas, né? A gente precisa avaliar a ajuda que está vindo, porque às vezes a ajuda não é bem-vinda. Já vimos aí, infelizmente, algumas igrejas pegando projetos sociais governamentais para tentar ajudar o povo da comunidade local, e aí aquele governador, aquele prefeito, aquele político se envolve num escândalo relacionado àquele recurso, a igreja vai junto, olha só, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que fazer e como fazer. Nem toda ajuda é bem-vinda, né? Precisa pedir a Deus. Não estou dizendo que não é para aceitar, eu estou dizendo que tem que pedir a Deus sabedoria, discernimento espiritual, né? Para que a gente não deixe uma confusão se instalar no meio da igreja. Temos que descansar no poder de Deus, né? Consciência do que estamos fazendo, para que a gente faça escolhas acertadas, calcadas não no que a gente está pensando, mas calcadas na mente de Cristo, na vontade de Deus, para que a gente faça a obra de Deus. Nossa segurança é o nosso Deus. Temos que estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus para fazer a sua obra. Amém? Para pensar e agir. Você possui convicção acerca dos propósitos de Deus para a sua vida? Você tem certeza do que Deus quer para a sua vida? Está buscando cumprir essas missões? Né? A gente tem consciência, você tem consciência de que vai enfrentar opositores? Vamos pedir a Deus sabedoria para isso, né? Manter o foco, manter o objetivo naquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes, ao longo da tarefa, os focos vão mudando.
É vontade de Deus que aquele foco mude? Que a tarefa seja um pouquinho diferente de como eu comecei? Ou não? Ou essa mudança de foco está me tirando do centro da vontade de Deus? Né? Isso tudo só vai acontecer com discernimento espiritual, com uma vida espiritual perante Deus. Precisamos estar sempre junto a Deus. Ler a Bíblia e orar todos os dias para que possamos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual obra Ele quer que você execute? Foco. Que Deus nos ajude a manter o foco na sua obra.